o S Brasil Entrevista recebe o psiquiatra Dr. Jovino Araújo para falar sobre o Janeiro Branco, um mês de conscientização sobre saúde mental e emocional. Dr. Jovino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar, você poderia explicar o que é saúde mental, que pode ser definido como saúde mental? Pois é, talvez seja uma explicação importante para ser dada, né? Porque de uma maneira, digamos assim, antiga, a gente poderia considerar que existiriam pessoas normais e pessoas não normais. Mas isso, ainda bem, não pode ser mais considerado desta forma. Ou seja, todos nós temos saúde e temos as nossas imperfeições. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um conceito que ele é bastante amplo, que significa, às vezes, a falta da saúde mental, uma doença grave, mas muitas vezes apenas um pequeno sofrimento, que significa também um campo de atuação do que a gente pode chamar de saúde mental. Então, saúde mental hoje é considerado isso, né? A ideia de um campo de trabalho onde a gente pode atuar para prevenir ou para tratar dificuldades e sofrimentos emocionais. E dentro dessas dificuldades e sofrimentos, tem os mais conhecidos como depressão, ansiedade. Sim, com certeza, né? E são nomes também muito amplos, né? A ansiedade, por exemplo, é um sentimento universal. Todos nós, o tempo todo, não só acordado, mas às vezes até dormindo, nós temos manifestações de ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento humano de proteção, ou seja, ele é um sentimento necessário e útil para que a gente possa se adaptar ao mundo, para que a gente possa evitar riscos, para que a gente possa se proteger, né? É claro que o exagero da ansiedade, ou uma ansiedade mais constantemente alta demais, ela vai se estruturar de uma maneira que se torna uma patologia, uma doença, algo que precisa ser abordado. A depressão, outro nome que você citou, é um termo muito genérico, né? E muitas vezes a pessoa tem algo que não pode ser considerado depressão, mas fala que é depressão. Surtos psicóticos, às vezes, né? Num consultório médico, num atendimento, a pessoa fala, eu vim aqui porque eu tenho depressão. Na realidade, ela tem ou manifestações que são no campo da psicose. Então, é um nome muito utilizado e a gente precisa ver direitinho o que é depressão. Por exemplo, diferenciar de uma tristeza. Se eu tenho uma perda de um ente querido, por exemplo, eu fico abalado, triste, isso não é depressão. É um luto, não é depressão. Então, a gente precisa de distinguir, a gente pode falar assim, de ansiedade, de depressão e manifestações um pouco mais graves às vezes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 5,8% dos brasileiros têm depressão, o que representa 11 milhões de pessoas, colocando o Brasil como o maior país da América Latina em questão de depressão e em segundo lugar no mundo, atrás só dos Estados Unidos. Para o senhor, o que acarreta a esses dados, o que aqui na população brasileira que pode levar a esse índice tão alto de depressão? A gente pode falar daquilo que a gente vê momentaneamente e podemos falar no curso de uma vida inteira. Então, se a gente for falar de um curso de uma vida inteira, esse número, esse percentual seria um percentual até pequeno, né? E não penso que haja algo especialmente diferente nesse momento da vida do brasileiro, do país Brasil. Até porque os critérios diagnósticos que os médicos brasileiros utilizam para chegar nesse percentual são critérios de diagnóstico diferentes daqueles que podem ser aplicados nos Estados Unidos ou em outros países, né? E deve haver países onde os índices são muito baixos porque não existe nem assistência médica. Então, o índice percentual de registro é muito mais baixo em si. Não existe nada muito especificamente que possa estar gerando um diagnóstico aumentado de depressão, né? As agruras sociais de desigualdade, as questões de conflito ideológico ou político ou dificuldades econômicas, isso são coisas que perpassam toda a história humana desde sempre, talvez para sempre, geradoras talvez de manifestações emocionais, né? Mas a depressão, basicamente,
ela é fruto de algo que está no ambiente, no momento da vida da pessoa, mas também de algo que está dentro dela, que é uma coisa constitucional, a constituição individual propensa àquela manifestação. Entendi. Então, constituição individual seria que uma predisposição genética, ambiental? Genética, basicamente genética, ou um nome mais apropriado seria a gente falar de familiar. Familiar, porque quando se fala de genética é como se fosse assim, né? Eu tenho uma falta de cabelo por uma determinação genética, ou seja, tenho genes que determinam isso, né? Então não houve uma influência ambiental para que eu tenha calvície a partir de uma determinada ideia. Eu tenho uma determinação, isso é genético. Já o familiar, haveria aquela tendência familiar, né? Ou seja, algo que também é genético, mas tem uma influência que faz parte de uma cultura daquela família em si, ou daquele local, daquele grupo de pessoas em si. Então, o familiar seria um termo talvez mais como que adequado. E além da depressão que a gente está falando, hoje em dia fala-se muito de burnout. O que seria burnout? Burnout não é uma doença em si, mas é uma conceituação para vincular manifestações emocionais com uma causa que está no ambiente laboral, no ambiente de trabalho em si. Basicamente, ambientes que são insalubres do ponto de vista emocional, que tenham pressão de chefia, relações horizontais que não sejam adequadas, até um ambiente físico que não é adequado, pressão por desempenho, que é uma coisa muito da nossa atualidade e que podem, pouco a pouco, e com o tempo, gerar um esgotamento, um estresse que se manifesta por sintomas com essa causa vinculada ao trabalho. E qual a importância das pessoas procurarem um atendimento especializado, mesmo com todo o estigma que às vezes existe em torno disso? Infelizmente, alguns consideram que fazer terapia, ou fazer psicoterapia, ou ir num psiquiatra é coisa de pessoas doidas, ou pessoas que têm algum tipo de doença específica. Esse estigma ele está mudando. Na realidade, eu posso falar dar um depoimento pessoal, já que eu tenho 45 anos de formado, então o início da minha atuação nessa área da psiquiatria aconteceu num tempo em que realmente havia uma discriminação muito grande, né? Eu posso dizer que lá no início do meu trabalho como psiquiatra, quase 100% das pessoas que procuravam ajuda eram o que a gente pode chamar do louco, né? O psicótico em si. E hoje há uma inversão. Quase 100% das pessoas que procuram ajuda do psiquiatra não são os loucos, os psicóticos. São pessoas com outros tipos de sofrimento. Então a gente sabe que esse estigma está se reduzindo em relação ao profissional em si, da psiquiatria, e também ao uso de medicamentos. Até porque, nesses 45 anos, houve uma grande evolução em termos de recursos medicamentosos para se cuidar dessas manifestações de sofrimento emocional. Então, está se diminuindo, precisa se diminuir muito mais, porque muitas vezes o atendimento especializado, o atendimento precoce, pode reduzir o sofrimento, criar melhores adaptações afetivas na vida da pessoa, conjugais, familiares, no trabalho e até da saúde física, em função de uma abordagem que seja correta e muitas vezes até salvando vidas, porque a abordagem para casos de risco de suicídio tem se ampliado e isso é muito determinante e muito necessário para que haja uma prevenção de suicídio. Então, mesmo que a pessoa... Quais são os sintomas em que é mais necessário procurar um auxílio psiquiátrico? A gente pode falar topicamente de algumas coisas muito básicas, né, que são gritantes do ponto de vista de manifestações. Mas, alterações do padrão do sono, né, ou dormir demais ou dormir de menos, não se sentir descansado em função do sono. Alterações na saúde física, emagrecimento ou ganho de peso,
alterações na produtividade no trabalho, conflitos pessoais, tudo isso por trás pode ter, e geralmente tem, uma manifestação que está no campo do psiquismo, está no campo da atuação do médico psiquiatra. Então, essas manifestações, né, elas poderiam ser olhadas pelo profissional para se distinguir. Isso precisa de um tratamento, isso não precisa de um tratamento, é normal, não é normal, é por aí, ou seja, coisas que são muito visíveis em si, né? É claro que a gente pode falar de um sofrimento subjetivo, né? Ou uma emoção que provoca um sofrimento, isso não é uma coisa que dá para medir, que não tem uma qualificação, é algo mais dimensional, mas que a sensação de sofrimento seria também um motivo para que uma pessoa pudesse buscar o profissional de saúde mental. Como estamos falando de Janeiro Branco, um mês da conscientização sobre a importância da saúde mental e saúde emocional, onde a pessoa pode procurar auxílio, onde ela pode procurar ajuda, tanto de maneira gratuita quanto no particular? Bem, no Brasil existe um movimento que foi muito marcado por uma lei de 2001, chamada Lei Paulo Delgado, que regula a atuação dos médicos no processo de internação psiquiátrica e cria a figura de um atendimento descentralizado público, os chamados CAPs. Ou seja, existem serviços na rede do SUS onde qualquer pessoa pode dispor de um atendimento para buscar isso, e inclusive as unidades de saúde, que também tem outros profissionais que não são os psiquiatras, tem assistentes sociais, tem psicólogos, né, que também atuam no campo da saúde mental e que podem ser um recurso. Então, unidades de saúde, os CAPs, que é um serviço mais especializado, estão bastante disponíveis. Se futucar, hoje existe a internet para você pesquisar as coisas, vai encontrar perto de si, distribuído pelos municípios, assistência para a saúde mental. Doutor, o que você consideraria uma rotina ideal para manter a saúde emocional em dia? Olha, a receita, né, ela não é muito distinta da receita para a saúde física, né? Ou seja, a gente respeitar o nosso organismo de uma maneira bastante ampla, né? Não cometer os abusos que todo mundo sabe quais são, né? A ideia de ter uma boa alimentação, a ideia de ter um bom tempo para dormir, a ideia de ter a higiene de sono, que significa respeitar um determinado horário para ir para a cama, né? A ideia de ter uma atividade física, a ideia de ter relações sociais, nós precisamos muito uns dos outros. Nós somos seres gregários, a gente precisa ouvir, a gente precisa falar. E isso tudo tem uma importância bastante grande, né? A ideia de fazer coisas diferentes além das obrigações. Todos nós adultos, temos uma certa obrigação de trabalho, essa é a estrutura da nossa sociedade, mas além do trabalho, ter outras atividades que sejam prazerosas. Atividades que seriam, digamos assim, inúteis. Eu já ouvi falar através de poetas e até de filósofos, né, que as coisas inúteis elas são sagradas, né? Então, Rubem Alves, por exemplo, disse: para que serve eu sentar na minha varanda e tomar uma taça de vinho e ver um pôr do sol? Isso não serve para nada. Isso é inútil. Isso deve ser sagrado. Ou seja, eu estou falando de atividades que sejam além das obrigações. Isso faz parte daquilo que a gente pode chamar do nosso cuidado à saúde mental. Qual seria a sua dica final para quem está buscando cuidar mais da saúde emocional? O que eu posso falar é que ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais e muitas vezes a gente fica desconsiderando a nossa própria estrutura como se a nossa imperfeição fosse a única imperfeição do mundo, que todo mundo é perfeito e que nós próprios somos imperfeitos. Não, todos nós somos imperfeitos, né? Tanto que a gente adoece, tanto que a gente morre, ou seja, nós somos finitos. Então, essa finitude, ela é a grande representação da nossa imperfeição. Então, adoecer
adoecer fisicamente, adoecer emocionalmente, faz parte do ser humano em si. E o que nós podemos fazer frente à nossa imperfeição é buscar ajuda. Sendo assim, qualquer sintoma, qualquer sentimento de desconforto, alguma coisa que a gente pode chamar de uma dor psíquica, uma dor emocional, merece a busca por uma ajuda, de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso é se cuidar, se aconchegar. Nós temos uma obrigação de sermos generosos, mas essa obrigação se inicia por sermos generosos consigo próprio. Generoso e bondoso, né? Aceitar a sua situação em que você precisa de ajuda, em que você tem meios de conseguir essa ajuda. Sim, com certeza. Doutor, muito obrigada por estar presente novamente. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para ver mais conteúdos como esse, acesse o site da ES Brasil e o nosso canal no YouTube. Até a próxima!